Os elementos da comunicação estão presentes nos processos de interação, seja pela escrita, seja pela oralidade, ou mesmo ali pelo uso da linguagem não verbal. Vem comigo! Fala pessoal, professor Thiago Charme para mais uma aula de interpretação de texto. Agora vamos falar sobre comunicação, teoria da comunicação. Para que uma comunicação então aconteça, são necessários aqui 6 elementos: o emissor, o receptor, a mensagem, o canal, o contexto e o código. Sem eles, não existe comunicação, que isso fique bem nítido para vocês. Elementos da comunicação dizem respeito a cada momento no processo comunicativo, desde a transmissão da mensagem até a sua recepção e compreensão. Qualquer espécie de comunicação vai apresentar esses elementos aí. Eles ainda podem sofrer alterações de acordo com o contexto. Sempre contexto, viram, gente? Bom, como eu disse a vocês, são necessários aqui 6 elementos, então, que estruturem o processo de comunicação, seja ele verbal ou não verbal. Essa estrutura foi divulgada pelo linguista russo Roman Jakobson, um dos grandes teóricos que apresentaram ao mundo estudos referentes à linguagem e à comunicação. Seja qual for o tipo de comunicação utilizada, sempre há uma mensagem a ser transmitida e, sobretudo, uma finalidade específica que se deseja obter diante do ato comunicativo. A linguagem é estritamente social, exceto no caso de um diário pessoal, que ainda assim há estudos que o consideram um ato comunicativo, já que você escreve para você mesmo. Sempre estamos dialogando com o outro. Entenderam? Bom, então aqui, gente, bora conhecer então esses elementos no esquema de Jakobson. Vamos lá então. O emissor ou locutor é quem elabora a mensagem, quem diz algo. Em todo ato comunicativo há um emissor. É ele o responsável por elaborar o texto. O emissor é quem comunica, solicita, expressa seu sentimento, seu desejo, sua opinião, enfim, é quem produz a mensagem, escrita, falada ou não verbal. O receptor ou interlocutor é a quem a mensagem é dirigida, por quem ela é captada. Se é alguém que elabora, é necessário também alguém que para receber então essa mensagem. Todo texto é destinado a um público específico chamado receptor. A mensagem é um texto verbal ou não verbal, propriamente dito, é a estrutura textual. O que está sendo transmitido e recebido? Uma mensagem, que consiste aí no próprio texto, verbal ou não, que se transmite então. Temos agora o referente ou o contexto. A mensagem, então, ela está relacionada a um contexto, também chamado de referente. O contexto aí, o referente, pode ser entendido, então, como o assunto a que a mensagem se refere, ou seja, tudo aquilo que está relacionado a ela. O outro elemento é o canal ou o veículo, o meio ali pelo qual a mensagem é difundida, divulgada, o seu veículo condutor. Essa mensagem é transmitida por um canal, isto é, o canal é responsável por veicular a mensagem. Alguns exemplos que podemos chamar de canal são, por exemplo, os suportes que difundem inúmeros gêneros textuais, como o rádio, a TV, a internet, o jornal, dentre outros aí. Por fim, essa mensagem precisa ser expressa por um código, constituído por elementos e regras comuns tanto ao emissor quanto ao receptor. O código usado para produzir essa mensagem é a língua portuguesa. Dessa forma, quando falamos ou escrevemos, usamos o código verbal, e quando usamos a arte, a imaginação e a criatividade. É frequente, então, o uso do código não verbal, a pintura, os gestos, né? A maneira como a mensagem organiza-se ali é um conjunto de sinais organizados de maneira que tanto o locutor quanto o interlocutor conheçam e tenham acesso.
importante aqui ressaltar que na ausência ou no uso incorreto de um dos elementos, dizemos que houve ruído na comunicação, ou seja, ela não foi bem sucedida. Nesse caso, gente, é importante conhecermos os elementos para podermos então fazer um bom uso deles e estabelecermos aqui atos comunicativos com bastante eficácia. Contudo, o intuito do ruído é apenas atrapalhar o processo comunicativo. Até mesmo o silêncio, que é a ausência de som, é considerado um ruído pelo simples fato de se tratar de uma interferência ali na comunicação. Por exemplo, há duas pessoas conversando, né, em um ponto de ônibus e em um momento, ali em um dado momento da conversa, passa um carro da polícia com a sirene ligada, né? Naquele momento, o som da conversa entre as duas pessoas ele é silenciado, abafado. Nesse caso, houve um momento em que ambas não escutaram o que uma disse à outra e para isso as falas tiveram que ser repetidas, né? Por isso elas tiveram que ser repetidas aqui. Dessa forma, gente, a sirene da polícia, então, foi um ruído que interferiu ali naquela comunicação. Nesse exemplo, a interferência ela foi externa, mas pode acontecer também de um ruído acontecer em um dos elementos da comunicação. Por exemplo, a falha da ligação em que o ruído ocorre no canal da mensagem, né? Na hora de se comunicar. Para que vocês aqui, gente, entendam melhor esse processo, tomemos então como exemplo uma aula expositiva ministrada por um professor de literatura sobre o modernismo, tudo bem? O emissor então será o professor, os interlocutores seriam os estudantes. A mensagem seria o texto verbal, oral, elaborado pelo professor em seu ato de fala. O referente seria o modernismo, que é o assunto da aula. O canal seria a voz do professor, impulsionada aqui pelo ar, né, que entra e sai aqui dos pulmões, né, utilizando-se também de seu aparelho aqui, o aparelho fonador. O código seria então a língua portuguesa. Entendido, gente? Bom, mas muita atenção aqui, hein? Em situações como conversas, diálogos e outras situações comunicativas na base oral, como uma aula, por exemplo, os papéis de emissor e receptor, eles podem inverter-se aqui. Quando o professor explica, ele é o emissor. Quando o aluno faz um comentário ou alguma pergunta, passa a ser o emissor e o professor torna-se, então, o seu receptor. Estamos entendidos?